Bem, vamos para a parte de exercício aqui, envolvendo essa ideia de movimentos circulares e harmônicos. Vamos trabalhar aqui no exercício 1. A gente tem aqui uma questão que o professor usa história e quadrinho para discutir os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho e considerem a velocidade constante, ou seja, um movimento circular uniforme. Ela vai jogar o coelhinho e vai descrever um movimento circular uniforme, ou seja, a primeira ideia que a gente abordou, e vai voltar e vai atingir o garoto aqui. Então, qual a ideia aqui? Desprezando a existência da força expativa, a aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é tangencial. Se a velocidade dele é constante, então a aceleração não tem aceleração tangencial, é nulo. Não tem aceleração tangencial, tem aceleração centrípeta, que vai mudar o módulo da direção da velocidade do coelhinho, mas nunca vai alterar a direção da velocidade do coelhinho, mas nunca vai alterar o módulo dele. Ou seja, porque a questão falou que está se mexendo com velocidade de módulo constante. Então ele não vai ter aceleração tangencial, que é a aceleração no sentido da trajetória, letra A, que é o que a gente abordou aqui, porque a aceleração centrípeta, ele só vai ter a aceleração centrípeta, que é dada pela fórmula v ao quadrado sobre r, que é igual a m ao quadrado do r. E reparem que no movimento circular uniformemente variado, a aceleração tangencial é uniforme, que é um movimento uniformemente variado, ou seja, a velocidade linear dele vai estar variando uniformemente com o tempo. Só que a aceleração centrípeta, como ela depende da velocidade, a aceleração centrípeta não vai ser constante, ela vai estar sempre alterando com a velocidade, porque quanto maior a velocidade, mais forte vai ter que ser essa aceleração para poder contornar essa velocidade e mudar a direção dela sem poder interferir no módulo. É por isso que a aceleração centrípeta varia o módulo dela com a velocidade, mas a aceleração tangencial vai ser sempre constante. No caso aqui, como o movimento é uniforme, a velocidade é constante, porque as forças que atuam tangencial são zero, então a aceleração tangencial vai ser zero, que é a letra A. O exercício 2 aqui é uma relação de transição de movimento aqui bastante interessante a gente abordar. Para ser ossos e carnes congelados, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Então, o que acontece aqui? Ele quer que a serra tenha a menor velocidade linear, só que a gente tem que chegar nessa velocidade aqui nesses dois esquemas e comparar a velocidade dela. Essa é a ideia da questão. Então, a gente vai considerar que a velocidade do motor é constante, vai ser sempre vai ser constante, porque o motor é o motor do cara que tem. Então, ele vai produzir um movimento constante e a gente, através dessas relações aqui de eixo e de contato, a gente vê qual vai ser melhor. Vamos montar para cada um esquema e vamos comparar as velocidades. No caso do P, a gente vai começar, ele quer qual montagem e deve optar qual justificativa. Ou seja, além de pensar na coisa, a gente tem que pensar no justificativo. Vamos lá, no caso, vamos montar para P. P a gente vai ter esse esquema aqui ligando do meio. Como é uma associação por correia, a velocidade do 2 vai ser igual à velocidade do... A gente tem três, como foi aqui, tem três polias, a do motor e as duas aqui da montagem aqui, esquema aqui. Então a do motor, que eu chamei de velocidade do motor, que é constante, de modo que a velocidade de S, que eu chamei de S, é o que? A velocidade da serra, tem que ser a menor possível. Então a gente vai partir do motor e chegar na serra. A gente vai determinar a velocidade em cada polia. Ou seja, a gente tem aqui, no caso de P, a gente tem aqui a transição por correia, então a velocidade da polia 2 vai ser a mesma da 1, vai ser Vm. Só que a gente tem que eles estão no mesmo eixo, eles estão sobre o mesmo eixo, com velocidade angular constante. Então a gente tem aquela relação de V sobre raio igual a constante. No caso, V de 2, que é V do motor sobre o raio de 2, é igual a velocidade da serra do esquema P sobre o raio de 3. Por que a velocidade da serra é igual à velocidade da polia 3? Porque a velocidade da serra está ligada à polia 3. Então, a velocidade da polia 3 vai movimentar a serra com a mesma velocidade que ela está. Porque se a velocidade fosse diferente, a serra estaria esticando ou não. Então, isso não é o ideal que a gente quer. Então, a gente vai ter que, isolando aqui a velocidade da serra, ela vai ser o raio 3, vai ser a velocidade do motor vezes o raio 3 sobre o raio 2. A gente vai ter que a velocidade da serra vai ser maior que a velocidade do motor, pois o raio 3 é maior que o raio 2, ou seja, o raio da polia 3 é maior que o 2, visualmente falando. Né? No esquema aqui vai ser o mesmo, só que aqui a correia está ligada ao 3. Então, a velocidade de 3 vai ser Vm, não mais é 2. A serra, a fita está conectada em 2. Então, a velocidade da serra que está conectado do esquema aqui vai ser a velocidade do 2. Ou seja, a gente faz aqui, como são o mesmo eixo, a gente tem aquele esquema de V sobre R constante também. Então, velocidade de 3, que é V do motor sobre o raio de 3, é igual a velocidade da serra do esquema Q sobre o raio do 2, porque a velocidade da serra do esquema Q é a velocidade da polia 2. Aí, isolando a velocidade da serra, a gente tem que a velocidade da serra é igual ao raio de 2 vezes a velocidade do motor sobre o raio 3. Isso vai me dar que a velocidade da serra vai ser menor que a velocidade do motor, pois o raio 2 é menor que o raio 3.
Então a gente vai ter um esquema que a velocidade da serra do esquema aqui vai ser menor que a velocidade do motor, que vai ser menor que a velocidade da serra no ponto P, ou seja, a menor velocidade que a gente quer, que é menor que a velocidade do motor, vai ser o esquema da velocidade da serra do esquema Q. Já elimina C e D, só a gente vai analisar aqui as alternativas. Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Q, 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais, sim, porque estão conectados pela correia, que a gente disse aí. Nos pontos periféricos, a que tiver maior raio terá menor frequência. Sim, a que tiver menor raio vai ser a que tiver maior frequência. A gente tem que a velocidade linear é a mesma. Então, angular muda. Quanto maior, a velocidade angular a gente viu que é diretamente proporcional à frequência. Como a gente está trabalhando com movimentos uniformes, porque no movimento uniformemente variado, a gente não vai trabalhar com essa ideia de período e frequência, porque o período vai variando e a frequência também variando, porque a velocidade que ele demora para percorrer cada ciclo, cada volta, vai mudando. Então, a gente só vai trabalhar com essa ideia de período e frequência em movimentos circulares uniformes. Então, a gente percebe que a velocidade angular ela é diretamente proporcional à frequência, porque a gente viu que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Quem tiver maior raio vai ter menor velocidade angular e, consequentemente, menor frequência. Então, tá certo, Y letra A. Agora vamos ver aqui. Pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais. Não giram com frequências iguais, porque o raio é diferente. Ou seja, vai ter velocidade angular diferente, vai ter períodos diferentes e frequências diferentes. Que pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos. Sim, giram 2 e 3 giram com velocidades lineares diferentes. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Não, tiver maior raio, agora é o contrário, porque agora a transmissão é por mesmo eixo, a velocidade angular é constante, é a mesma para os dois, ou seja, a frequência e o período vai ser a mesma coisa para os dois. Quem tiver maior raio, tanto faz, todos vão ter a mesma frequência, independente do raio que tiver. Falso item E, letra A, então. Aí agora a gente vai para o último exercício aqui e a gente vai entender como que a gente pode pôr em prática mais essas ideias de movimentos circulares. Só que agora vai ser uma ideia de movimento trabalhando no MHS. E a gente vai trabalhar com essa questão aqui, que diz que um cara criou um pêndulo, ou seja, a gente vai trabalhar com MHS. A gente vai para manter a precisão, diversos problemas foram contornados, porque no início quando ele criou tinha algumas irregularidades, alguma coisa assim. Aí passou para ajuste, até que houve uma inovação. Aí criaram usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas, ou seja, não varia muito o comprimento dela. Desprezando a presença de forças dissipativas, seja atritos, essas coisas, e considerando a ação da gravidade constante, seja campo gravitacional uniforme, para esse tipo de relógio realize corretamente para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, ou seja, o período dele tem que se manter constante, porque se ele alternar o período de oscilação dele, ele não vai calcular o tempo corretamente, porque se mudando ele para a gente ver aqui como é que para os ponteiros se mexerem certinho, regularmente, o período de oscilação dele tem que se manter constante. Então a gente vai trabalhar com a forma de período que a gente viu na parte teórica aqui. E para realizar corretamente o período tem que ser o mesmo. E o período a gente viu que depende igual a 2π raiz de L sobre G, em que L é o meu comprimento e G é a gravidade. Só que como ele falou que a gravidade é constante, somente o L, ou seja, somente o comprimento vai fazer ou não variar o período. E para que ele apresente período constante, o comprimento da haste tem que ser mantido constante, ou seja, o meu L tem que ser constante para não alterar o período, já é o item A de cara. A gente viu que o período não depende da massa, não tinha massa na fórmula. Também não depende da condutividade térmica do material, porque ele me disse que trabalhou com uma liga metálica que mantém constante por um largo a faixa de temperaturas, sem nenhum efeito de dilatação influenciando aqui na mudança do comprimento, porque ele falou que foi feito metal que mantém-se constante, assim, por uma longa faixa de temperaturas, mantém o comprimento constante. E já entrei em letra A, né, porque dilatação interferiria justamente no comprimento, ou seja, seria item A logo de cara. Mas ele me informou quantidade. Quantidade não tem nada a ver. E condutividade é só a condição de calor. Isso não vai alterar em nada na forma. A amplitude de oscilação seja constante. Não, não depende da amplitude de oscilação. Tanto é que a gente está trabalhando para pequenos ângulos, que já incluem amplitudes bem pequenas, então muito próximas. E a letra E, energia potencial gravitacional do corpo suspenso. Não, é diferente, porque ele vai subir, descer. Mesmo que a aceleração é constante, ele vai ter uma subidinha e uma descida. Então não tem como a energia potencial do corpo se manter constante durante esse trajeto. Então já é o item A, porque o período é essa fórmula aqui, 2π raiz de L sobre G, em que G é constante, somente o L, que é o comprimento, que vai alternar meu período, ou seja, somente o comprimento da haste, ela tem que ser mantida constante, ou seja, eu vou ter que dar um jeito do material não dilatar com a mudança de temperatura, eu tenho que dar um jeito de não esticar essas coisas, então já é a letra A. Para vocês verem que a gente não precisa usar nenhuma forma complicada de MHS, só a ideia do conceito que envolve
o conteúdo. E é isso que vai ser basicamente as questões. Então continue treinando isso, boa sorte e a gente se vê na próxima aula.